Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula dessa imersão de 31 dias. Hoje é dia 2 de dezembro e eu desejo e eu acredito que você vai entrar em 2022 sendo uma nova pessoa, em uma melhoria contínua, com resultados extraordinários e com um comportamento de excelência. Esse é o nosso tema de hoje, desenvolvendo um comportamento de excelência. Na verdade, nós já começamos a desenvolver ontem. Ficou um desafio para você analisar, ou seja, desenvolver a compreensão de por que você reage de algumas formas, por que você se comporta de algumas formas, como surgiram alguns comportamentos e como que eles funcionam em cada um dos pilares da sua vida. O profissional, o conjugal, o familiar. Lembra? Se você já compreendeu, você desenvolveu a capacidade de direcionar os seus comportamentos de uma forma mais assertiva nesses pilares. Porque se você sabe como eles surgiram e sabe por que você reage de algumas formas, se você pensar, der um time lá na hora de algumas situações, você pode direcionar ele de uma forma muito mais produtiva e ter resultados diferentes. Então, se você fez esse desafio, você está habilitado para essa segunda aula. Antes, eu quero falar alguma coisa para você. Isso aqui, esses conteúdos que eu estou trazendo para você, não tem o objetivo só de te motivar, mas de fazer você uma pessoa comprometida. E o comprometimento é o que vai fazer você avançar, é o que vai fazer você sair da situação atual para uma situação melhor, para uma situação de desempenho, de melhoria. Então você precisa vencer na mente. Você precisa vencer na mente para vencer na vida. Essa é uma frase do Mike Murdock, Dr. Mike Murdock. E eu quero te fazer um convite para você tirar hoje, eliminar da sua vida, duas palavras. A difícil, risca seu vocabulário da sua vida. A palavra difícil, risca da sua vida a palavra impossível e troca por tudo é possível. Tudo é possível quando você compreende a extraordinária capacidade que você tem de ser uma pessoa melhor. Isso está em nós, cada ser humano, independente da situação. Se hoje você está numa situação que você achava difícil, porque essa palavra não existe mais para você, ou achava impossível, saiba que para tudo tem uma solução, tudo é possível. Você pode se desenvolver, pensa, raciocina, que você vai sair dessa e eu vou te ajudar. Vamos lá. Vamos comparar desenvolvimento com o crescimento. O crescimento de uma criança, por exemplo. O crescimento, ele acontece com e de acordo com a instrução, o direcionamento e as experiências. Por exemplo, se você pegar uma criança, você vai ver que até o momento que ela não tem uma instrução, um direcionamento, ela não sabe se ela está fazendo certo ou errado. A partir do momento que ela recebe uma instrução, por exemplo, imagina que tem uma criança lá que está rabiscando a parede toda, o pai não gosta que ela rabisque a parede, porque ele não acha certo, mas ele ainda não instruiu aquela criança. A partir do momento que ele fala para ela, olha, não é certo você rabiscar a parede, essa criança ela já tem uma instrução, ou seja, ela teve um direcionamento para não rabiscar a parede. E aquele comportamento que vai ser gerado ali vai ser bom se a instrução tiver sido direcionada de forma eficaz, de forma eficiente, porque tem várias formas de você direcionar uma pessoa, ou seja, é aquele famoso o que você diz e o que você diz, como fala o Dr. Laí Ribeiro. Então você tem que saber como instruir, como direcionar, você tem que saber com quem fala, como fala, o que vai falar. Então esse é um passo do desenvolvimento. Quem são as pessoas que instruem você? Como você foi instruído na sua infância, na sua adolescência? Essas instruções foram boas? O direcionamento foi bom? Produziu um efeito bom na sua vida, produtivo? Te fez uma pessoa melhor? As experiências que você teve contato foram experiências que você só deixou passar ou passou por elas?
ou você teve a capacidade de absorver aprendizado e desenvolver competências com essas experiências? Só um minuto. Então você precisa ter essa percepção clara de que o seu desenvolvimento ele vai surgir através de instrução, de direcionamento e de experiências. E se até aqui algumas instruções que você teve, algumas experiências não produziram um efeito produtivo na sua vida de evolução, fica tranquilo. Eu vou te ajudar com isso. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos aprendendo juntos e é para a nossa evolução e para que a gente desenvolva um comportamento de excelência. Por quê? O comportamento ele fala. O que o comportamento fala a respeito de você? Hoje, se você for fazer uma análise, se você observar o que o seu comportamento tem dito a respeito de você, ele fala bem ou fala mal? Isso é muito importante e eu vou te dar aqui a receita, vou te dar aqui os pilares para você desenvolver um comportamento que fale muito bem de você. Lembrando que a nossa vida é uma melhoria contínua. Assim como eu estou instruindo você hoje para entrar nesse caminho, eu também estou nele. Então você tem que ter a consciência que às vezes a gente vai errar, às vezes você vai errar, às vezes eu vou errar, mas o importante é que a gente reconheça o nosso erro, absorva a experiência desse erro como aprendizado e direcione o aprendizado desse erro de uma forma assertiva para que a gente não erre numa próxima e para que a gente seja capaz também de fazer com que o nosso próximo não erre. Tá certo? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o comportamento ele é o reflexo daquilo que a gente pensa? Você deve estar curioso para saber por que tem uma fruta ali nesse quadro. Fala nesse quadro, não fica olhando isso aqui não fica preocupado com essa bagunça que está não. Vai tomando nota do que eu estou falando. Eu só fiz isso aqui para a nossa aula ficar mais objetiva, para seguir um roteiro, para não desperdiçar o seu tempo, falar só o que for necessário e assim a gente tem uma eficiência na nossa aula. Esse fruto, eu desenhei ele porque eu tenho um versículo que eu gosto muito, na verdade são dois. Primeiro que Jesus fala que você conhece o fruto pela árvore. E uma árvore boa não pode dar um fruto mau. Assim como uma árvore má não pode dar um fruto bom. Então a pergunta é, qual tem sido o seu fruto? Nós vamos para a excelência agora. Esse fruto aqui, pessoal, é o fruto da excelência. O que é excelência? É nobreza, é graciosidade. Então só tem como você desenvolver um comportamento excelente se você tiver inserido na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus hábitos, as sementes da excelência, que são os princípios. Tudo isso aqui vai ser o desencadeamento das próximas aulas. São as sementes que vão proporcionar frutos de excelência, que vão proporcionar de fato um comportamento de excelência na sua vida. Os princípios. Lembra aqui dos direcionamentos, das instruções que você recebeu logo no início. Tudo isso vai virar uma base, um norte para a sua vida. Isso aqui precisa estar carregado de coisas boas. Esses princípios precisam ter valores inseridos. Que valores são esses? Desculpa. Que valores são esses? Honra. Você precisa ser uma pessoa que honre outras pessoas, honre seu pai, sua mãe, as pessoas que você se relacione, desenvolva. Se você ainda não tem, desenvolva esses princípios hoje. Honestidade. Honestidade não é você dizer, eu sou honesto porque eu não roubo ninguém. Não. Honestidade é diária, são em várias situações. Por exemplo, você não deixar passar uma situação que você sabe que é errado, independente se for uma situação pequena ou grande, você sabe que aquilo ali pode trazer um efeito no futuro negativo para você. Eu lembrei aqui eu estou assistindo uma série chamada Billions, e tem uma determinada parte da série que tem se eu não me engano, acho que é um promotor caminhando no parque com seu cachorro e tem outro camarada vindo com o cachorrinho dele. Aí o cachorrinho dele deixou as fezes dele, a caquinha dele lá, e o cara olhou, você não vai pegar? Aí, não, eu não tenho saquinho. E nessa cidade,
nesse parque, para essa cidade tinha uma lei estadual que você tinha que sair com seu saquinho para tirar a sujeira do seu cachorro. E o camarada não levou. Ele reconheceu aquele promotor e falou assim: não dá para deixar passar? Aí ele falou: esse é o problema. Se você hoje deixa passar uma coisa, por exemplo, se eu deixar passar a merda do seu cachorro hoje, amanhã outra pessoa vai deixar outra merda ali. E daqui a pouco a gente está levando essa merda para dentro da nossa casa. Então, isso é honestidade. São vários elementos, vários detalhes que você tem que se atentar diariamente, se não estão corroendo princípios seus, valores positivos, tá certo? Outra coisa, você precisa ter diligência. É uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas, mas você tem que aplicar diligência. Em relação a pessoas, você não tem que odiar as pessoas. Você pode odiar as ideias dela. Nós precisamos muito das pessoas. Quanto menos inimizade você tiver, melhor, mais bem sucedido você vai ser. Quanto mais amizade você fizer, mais bem sucedido você vai ser. Então tem muita gente que quando uma pessoa fala alguma coisa e ela discorda, ela fica irada com a pessoa. Você tem que ficar irada com a ideia e apresentar para aquela pessoa argumentos que convençam ela, que façam ela perceber que a ideia está equivocada. E tem que se atentar também para você não estar equivocado, fazendo a interpretação errada de algumas situações. Então ame as pessoas. Nós somos seres que precisamos nos relacionar. Nós precisamos das outras pessoas para nos desenvolvermos. Nós precisamos estar acompanhados, fazendo amizades. Isso vai fazer com que nós entremos também num passo de evolução, porque o relacionamento é muito importante na sua vida. A parte da comunicação tem que ser uma comunicação assertiva, tem que ser uma comunicação bem colocada e tudo. Comunicação não é só verbal, o ambiente fala ao seu respeito, o seu comportamento fala ao seu respeito. Outra coisa, isso tudo aqui precisa ter um equilíbrio. Os pilares da excelência, eles precisam estar equilibrados. Você não pode pecar por excesso e também não pode pecar por omissão. Então você tem que estar carregado dessa série de valores, essas sementes que vão fazer com que você evolua. Agora, uma coisa muito importante para que você desenvolva um comportamento de excelência. Por que muita gente não desenvolve um comportamento de excelência? Porque o camarada olha para a situação atual e fala: cara, já está tudo bagunçado. Pô, não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito, as pessoas não têm mais jeito. Não, você tem que ser um cara visionário. O que é a visão? É você ver as coisas como elas poderiam ser. Por que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você? Porque tem muita gente que precisa melhorar em alguma área. Todos nós precisamos melhorar em alguma área. Só que se eu olhar para a pessoa e falar: cara, esse cara não tem jeito. Eu estou vendo com a vista, eu estou vendo só o que é realmente. Mas eu não posso agir assim, você não pode agir assim. Então desenvolva a visão, veja a pessoa como ela poderia ser, veja as coisas como ela poderia ser e se envolva nas situações para proporcionar melhora, para proporcionar mudança. Seja um agente da mudança. O comportamento fala. O que seu comportamento tem que falar ao seu respeito? Tem que falar desses valores aqui. Por quê? É isso que o seu comportamento precisa deixar nas pessoas. Legado. Tem um ditado que fala: herança é o que você deixa, são os bens materiais, alguma coisa que você deixa para alguém. Mas o legado é o que você deixa na pessoa. Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que você reflita sobre cada coisa que eu falei aqui. Se precisar, assista novamente esse vídeo. E amanhã nós vamos estar juntos aqui de novo com mais um conteúdo. E lembrando, um conteúdo é linkado ao outro. Assim nós vamos nós vamos ter a eficácia da nossa imersão de 31 dias e vamos estar preparados para entrar em 2022 com a vida transformada.